A propaganda nazista, em sua retórica de superioridade racial, frequentemente rotulava seus adversários, especialmente os de ascendência africana, como inferiores, incapazes de disciplina ou bravura em combate. Essa era uma ferramenta de desumanização e desmoralização, projetada para minar a moral dos inimigos e justificar a própria ideologia. Contudo, a história da Segunda Guerra Mundial oferece um poderoso contraponto a essa narrativa distorcida. Em meio ao caos e à brutalidade do conflito, um batalhão de tanques composto por soldados negros americanos, o 761º, emergiu como uma força implacável, respondendo a essas alegações com a linguagem universal do aço, da lama e de 183 dias ininterruptos de combate no coração da Europa. A realidade do exército dos Estados Unidos, em 1944, era complexa e contraditória. Enquanto a nação se mobilizava para lutar contra o totalitarismo e o racismo nazista no exterior, internamente, as Forças Armadas ainda operavam sob um sistema de segregação racial profundamente enraizado. As leis Jim Crow, que institucionalizavam a discriminação racial em grande parte do sul dos Estados, estendiam sua influência até mesmo para os quartéis e campos de treinamento militares. Soldados negros eram frequentemente relegados a unidades de serviço, como companhias de intendência, engenharia ou transporte, desempenhando papéis de apoio que, embora cruciais, os mantinham afastados das linhas de frente e das oportunidades de glória em combate. A doutrina de separados mas iguais era uma falácia, resultando em instalações inferiores, equipamentos desatualizados e menos oportunidades de avanço para os soldados negros. Foi nesse cenário de discriminação institucionalizada que o 761º Batalhão de Tanques foi formado em Camp Claiborne, Louisiana, em 1942. A criação de uma unidade blindada de combate composta inteiramente por negros representava uma ironia gritante. Os Estados Unidos, em sua crescente necessidade de unidades de combate agressivas e competentes para sustentar a ofensiva aliada na Europa, estavam dispostos a considerar a utilização de soldados negros em papéis de combate, mas ainda mantinham as barreiras da segregação. Havia uma resistência considerável dentro do comando militar em permitir que soldados negros liderassem ataques com blindados, uma função que era vista como reservada a unidades brancas de elite. A própria existência do 761º era um testemunho da crescente pressão militar e política para utilizar todos os recursos disponíveis, mesmo que isso significasse desafiar preconceitos arraigados. Os tanquistas do 761º enfrentaram desafios únicos e multifacetados durante seu treinamento e preparação para o combate. Além da rigorosa instrução técnica e tática exigida para operar os tanques M4 Sherman e coordenar-se em manobras de combate, eles tiveram que suportar a carga adicional do preconceito. Eles eram constantemente observados, e qualquer falha individual ou coletiva era frequentemente usada por céticos e racistas, dentro do próprio exército, para justificar a crença de que unidades negras não eram adequadas para o combate. A pressão para serem impecáveis era imensa, pois sabiam que seu desempenho não apenas determinaria o sucesso de suas missões, mas também teria implicações significativas para o futuro da igualdade racial nas Forças Armadas Americanas. Sua determinação e resiliência foram forjadas não apenas no campo de treinamento, mas também na luta diária contra a discriminação, transformando cada exercício em uma declaração de sua capacidade e valor. Com o treinamento concluído e as ordens de mobilização emitidas, a expectativa da travessia para a Europa pairava sobre o batalhão. Em outubro de 1944, o 761º Batalhão de Tanques se preparava para embarcar, levando consigo não apenas seus veículos blindados e armamentos, mas também o peso das expectativas e dos preconceitos. A promessa de combate, com suas inerentes ameaças e perigos, era agora uma realidade iminente. A incógnita de como esses homens, chamados de inferiores pela propaganda inimiga e tratados como cidadãos de segunda classe por seu próprio país, seriam recebidos no teatro de operações europeu,
e como se sairiam contra um inimigo implacável, estava prestes a ser respondida nos campos de batalha da França, Bélgica e Alemanha. Eles estavam prestes a provar que a cor da pele não definia a coragem. A chegada do 761º Batalhão de Tanques à Europa, em outubro de 1944, marcou o início de uma nova fase para esses soldados. Após meses de treinamento rigoroso e a superação de barreiras internas, o batalhão desembarcou na França, inserindo-se diretamente no cenário de uma guerra de proporções industriais. Este momento contrastava drasticamente com a propaganda nazista, que incessantemente descrevia os Estados Unidos como uma nação fraca e racialmente misturada, incapaz de sustentar um esforço de guerra coeso e eficaz. No entanto, a realidade no terreno europeu era de uma máquina de guerra aliada em plena operação. Portos fervilhavam com o desembarque contínuo de tropas, veículos e suprimentos. As estradas estavam congestionadas com comboios militares, e o som constante de aeronaves e artilharia no horizonte era um lembrete palpável da escala do conflito. Para os soldados do 761º, essa era uma visão da determinação americana, uma força implacável que a propaganda inimiga tentava em vão descreditar. A chegada de uma unidade de combate composta por soldados negros gerou reações mistas e um considerável ceticismo. Oficiais alemães, doutrinados pela ideologia racista do Terceiro Reich, duvidavam abertamente da disciplina e da capacidade de combate de quaisquer unidades não arianas. Acreditavam que a presença de soldados negros nas linhas de frente aliadas era um sinal de desespero e uma prova da suposta inferioridade racial. Essa visão distorcida influenciou suas avaliações de inteligência e táticas de combate iniciais. Contudo, o ceticismo não estava restrito apenas ao inimigo. Dentro das próprias forças aliadas, o preconceito institucionalizado significava que o 761º seria observado com uma lente de desconfiança. Muitos oficiais e soldados brancos, condicionados por anos de segregação e estereótipos raciais, mantinham uma atitude de esperar para ver, duvidando da eficácia de uma unidade de tanques totalmente negra. O 761º, portanto, enfrentava um duplo desafio: combater um inimigo externo e, simultaneamente, provar seu valor a um exército que ainda não estava totalmente disposto a aceitá-los como iguais. Apesar do preconceito, a urgência da situação no fronte ocidental ditava as prioridades. As forças aliadas, sob a liderança de comandantes como o general George S. Patton Jr., estavam engajadas em uma ofensiva agressiva para empurrar as forças alemãs de volta para o Reich. As táticas de Patton, caracterizadas por avanços rápidos e profundos com unidades blindadas, exigiam uma quantidade constante de tanques e tripulações competentes. A necessidade pragmática de blindados agressivos para sustentar o avanço e, crucialmente, para tapar brechas inesperadas na linha de frente, especialmente com a iminente contraofensiva alemã, começou a superar as barreiras raciais. O 761º, com seu treinamento especializado e a reputação de ser uma unidade bem preparada, representava uma força de combate que o comando aliado não podia se dar ao luxo de ignorar. A guerra, em sua brutalidade e demanda incessante por recursos, abriu uma porta que o preconceito teria mantido fechada. Em 8 de novembro de 1944, o 761º Batalhão de Tanques foi oficialmente anexado à 26ª Divisão de Infantaria do Terceiro Exército de Patton, marcando sua entrada em linha de combate. A transição do treinamento para a realidade do campo de batalha foi imediata e intensa. O batalhão, que havia orgulhosamente adotado o apelido de Black Panthers, ou Panteras Negras, recebeu ordens para apoiar a ofensiva aliada na região de Morville-Château-Salins, na Lorena francesa. Diferente de muitas unidades que eram rotacionadas para trás da linha para descanso e reequipamento, o 761º entrou em combate e, de forma crucial, não saiu. Desde o primeiro dia, os tanquistas enfrentaram a dura realidade da guerra blindada, engajamentos contra ninhos de metralhadoras e posições anti-tanque, suporte a assaltos de infantaria em vilas fortificadas
e a constante ameaça de contra-ataques alemães. Sua performance inicial foi decisiva, estabelecendo um tom de implacabilidade e eficácia que viria a definir todo o seu período de serviço. A partir daquele momento, cada movimento do 7.600 Muro, cada disparo de seus canhões de 75 mm, cada avanço através do terreno hostil era mais do que uma simples ação militar. Era uma declaração. Era uma prova em campo de batalha, não apenas de sua capacidade tática e coragem individual, mas também um desafio direto ao preconceito racial que os havia marginalizado por tanto tempo. Os tanquistas negros sabiam que estavam sob um escrutínio intenso e que o sucesso ou fracasso de sua unidade teria repercussões muito além dos resultados imediatos de qualquer batalha. Eles estavam lutando não apenas contra o inimigo nazista, mas também contra as barreiras de uma sociedade segregada, determinados a forjar uma reputação que silenciaria os céticos e redefiniria o papel dos soldados negros no exército dos Estados Unidos. A prova havia começado. O 761º Batalhão de Tanques mal havia consolidado sua posição inicial no fronte ocidental quando uma nova e devastadora ameaça surgiu. Em 16 de dezembro de 1944, as forças alemãs lançaram uma contraofensiva massiva e inesperada através das Ardenas, uma região densamente florestada na Bélgica e Luxemburgo. Esta ofensiva, que ficou conhecida como a Batalha do Bulge, ou Batalha das Ardenas, representou a última grande tentativa de Hitler de reverter o curso da guerra no Ocidente. O ataque pegou as forças aliadas de surpresa, criando um saliente perigoso na linha de frente e ameaçando o colapso de várias divisões americanas. Foi neste cenário caótico e brutal que o 761º Muro foi lançado no coração da tempestade. Integrado ao 3º Exército do General Patton, o batalhão foi imediatamente direcionado para as áreas mais críticas do saliente. Sua missão era crucial: sustentar a ofensiva aliada, que agora se transformava em uma desesperada defesa e, subsequentemente, em um contra-ataque para eliminar a protuberância alemã. Os tanquistas do 761º foram empregados para tapar brechas na linha de frente, aliviar unidades de infantaria sitiadas e liderar avanços agressivos contra as forças alemãs que tentavam romper as defesas aliadas. Eles foram fundamentais em várias frentes, participando ativamente na libertação de cidades e vilas, como Tillet e Grauthal, e em confrontos diretos contra as divisões panzer alemãs que buscavam avançar. A agressividade e a competência do 761º em combate blindado foram essenciais para estabilizar o setor e, eventualmente, reverter o ímpeto alemão. A participação do 761º na Batalha do Bulge foi apenas uma parte de um período extraordinário, de 183 dias de ação contínua, que se estendeu de outubro de 1944 a maio de 1945. Durante esses 6 meses ininterruptos, os soldados enfrentaram algumas das condições mais infernais da guerra. O inverno europeu de 1944-1945 foi um dos mais rigorosos registrados, com temperaturas caindo bem abaixo de zero. A lama espessa transformava as estradas em armadilhas para veículos, enquanto o gelo e a neve cobriam o terreno, dificultando a visibilidade e o movimento. Os trilhos de aço dos tanques M4 Sherman estalavam e rangiam incessantemente sobre o gelo, um som que se tornaria a trilha sonora constante de sua campanha. Nesse ambiente implacável, o 761º travou um combate implacável. Eles enfrentaram colunas panzer alemãs, muitas vezes compostas por tanques mais pesados e com maior poder de fogo, como os Panthers e Tigers. A cada vilarejo e cidade fortificada, os tanquistas se deparavam com ninhos de metralhadoras bem posicionados, posições antitanque camufladas e infantaria inimiga determinada, equipada com armas como Panzerfaust e Panzerschreck. A cada avanço, a tripulação de um M4 Sherman vivenciava a guerra de forma visceral. O interior do tanque vibrava constantemente com o motor e o movimento. O cheiro de diesel e pólvora queimada impregnava o ar confinado. Em meio ao caos exterior, a comunicação interna era vital.
Pelo interfone, vozes calmas e treinadas guiavam as ações. Carrega autoexplosivo. Alvo à direita, posição antitanque. Fogo de supressão. A poeira fina da estrada, misturada com a fuligem da fumaça e a neve derretida, colava no rosto dos tripulantes, um lembrete constante da realidade brutal do fronte. O canhão de 75 mm do Sherman latia repetidamente, disparando projéteis de alto explosivo ou perfurantes contra as defesas inimigas, enquanto as metralhadoras coaxiais e de casco varriam as posições de infantaria. A resiliência e a disciplina do 701º sob fogo foram notáveis. Apesar da fadiga extrema, das baixas contínuas e da constante pressão psicológica de estar em combate sem trégua, a unidade manteve sua coesão e eficácia. Cada membro da tripulação, desde o comandante até o motorista, operava com uma precisão e determinação que desmentiam as condições adversas. Eles avançavam onde outros hesitavam, mantendo a pressão sobre o inimigo e abrindo caminho para a infantaria aliada. Essa tenacidade não era apenas uma questão de treinamento militar, mas também de uma profunda motivação para provar seu valor e refutar os preconceitos que os perseguiam. O custo da guerra foi naturalmente elevado. O 701º sofreu perdas significativas em homens e equipamentos. Soldados foram mortos ou feridos, e tanques foram destruídos ou danificados em combate. No entanto, mesmo diante dessas perdas, a determinação do batalhão em cumprir sua missão permaneceu inquebrantável. A cada baixa, a cada tanque perdido, a unidade se reagrupava, substituía e continuava a avançar, impulsionada por um senso de dever e um desejo ardente de vitória. Eles não apenas enfrentaram o inimigo, eles o desafiaram e o superaram dia após dia por 183 dias consecutivos, forjando uma reputação de bravura e eficácia que ecoaria muito além dos campos de batalha da Europa. O período de combate contínuo do 701º Batalhão de Tanques, que se estendeu por 183 dias ininterruptos, resultou em um impressionante conjunto de conquistas militares que serviram como prova irrefutável de sua performance excepcional. Ao longo de sua campanha, o batalhão capturou centenas de prisioneiros inimigos, uma indicação clara de sua capacidade de romper e desorganizar as defesas adversárias. As ações do 701º foram marcadas por uma agressividade tática e uma disciplina inabalável, características que se traduziram em sucessos operacionais significativos no campo de batalha. O reconhecimento mais elevado de sua bravura e eficácia veio na forma da Presidential Unit Citation, a mais alta honra concedida a uma unidade militar dos Estados Unidos por extraordinário heroísmo em ação contra um inimigo armado. Embora a citação formal tenha sido concedida apenas em 1978 e entregue em 1997 pelo presidente Bill Clinton, ela refletia o valor das ações do 701º durante a guerra. A Presidential Unit Citation é concedida a unidades que demonstram heroísmo comparável ao de um indivíduo que receberia a Cruz de Serviço Distinto, a segunda mais alta condecoração individual por bravura. Para o 701º, essa honra foi um testemunho do sacrifício coletivo, da tenacidade e da capacidade de combate que o batalhão demonstrou em algumas das batalhas mais ferozes do fronte ocidental, incluindo sua participação crucial na Batalha do Bulge e nos avanços subsequentes através da França, Bélgica, Alemanha e Áustria. Além do reconhecimento unitário, dezenas de soldados do 701º Batalhão de Tanques foram condecorados individualmente por seus atos de bravura. 24 Silver Stars, a terceira mais alta condecoração por galanteria em combate, foram concedidas a membros do batalhão. Essas medalhas reconheceram atos específicos de heroísmo, como o resgate de companheiros sob fogo pesado, a destruição de posições inimigas críticas ou a liderança inspiradora em momentos de perigo extremo. Adicionalmente, aproximadamente 250 Bronze Stars foram entregues aos tanquistas, homenageando o valor heróico ou o serviço meritório em uma zona de combate. Essas condecorações individuais
não apenas celebraram a coragem pessoal, mas também reforçaram a imagem do 761º como uma unidade de elite, onde a excelência em combate era a norma e não a exceção. O desempenho do 761º Batalhão de Tanques no campo de batalha começou a desmantelar preconceitos arraigados, não apenas entre os inimigos, mas também dentro do próprio exército dos Eihuriua. Inicialmente, a presença de uma unidade de tanques totalmente negra era recebida com ceticismo e até mesmo com desdém por alguns comandantes e soldados brancos. No entanto, a realidade do combate é um nivelador implacável. À medida que o 761º avançava, sustentava ataques e abria caminho através das defesas alemãs. As unidades de infantaria aliadas que lutavam ao seu lado testemunhavam em primeira mão a competência e a coragem dos Black Panthers. O respeito foi conquistado não por palavras ou argumentos, mas por aço, lama e fogo. A confiança na capacidade do 761º cresceu exponencialmente, pois outras unidades aprenderam que, quando os tanques com o emblema da Pantera Negra estavam na linha de frente, a missão tinha uma chance real de sucesso. Essa reputação forjada em combate gerou uma curiosidade notável e, eventualmente, uma superstição entre as companhias de infantaria aliadas que operavam com o 761º. O emblema da Pantera Negra no glacis dos tanques M4 Sherman começou a ser visto como um presságio de sucesso. A crença popular era de que, se os Panteras Negras estavam na ponta da lança, a estrada abriria. Essa superstição não era apenas um folclore militar, era uma manifestação tangível da confiança e do respeito que as outras unidades desenvolveram pelo 761º. A presença dos tanques do batalhão inspirava moral e proporcionava uma sensação de segurança para a infantaria, que sabia que teria um apoio blindado agressivo e competente em seus avanços. Era um reconhecimento tácito de que a cor da pele não definia a bravura e que a eficácia em combate era a única métrica relevante. Do lado inimigo, a percepção também mudou drasticamente. A propaganda nazista havia rotulado os soldados negros como inferiores e incapazes de combate efetivo. Contudo, os soldados alemães no fronte aprenderam rapidamente a respeitar o símbolo da Pantera Negra nos tanques americanos. O reconhecimento da ferocidade e da eficácia do 761º veio através da dura experiência de enfrentá-los em batalha. Relatos de inteligência alemã começaram a registrar a tenacidade e a agressividade dessas unidades, um reconhecimento relutante, mas inegável, de que a realidade no campo de batalha contradizia sua própria propaganda racista. A presença do 761º não era mais um sinal de fraqueza aliada, mas sim de uma força determinada e perigosa, capaz de romper defesas e sustentar avanços implacáveis. Ao final de sua longa e árdua campanha, o 761º Batalhão de Tanques havia transcrito sua identidade de uma unidade segregada para a de uma força de combate temida e respeitada. O emblema da Pantera Negra não era apenas um distintivo. Ele representava a coragem inabalável, a disciplina exemplar e a vitória conquistada com grande sacrifício. Os Black Panthers haviam provado, através de suas ações em combate, que a capacidade militar não tinha cor e que a determinação e o profissionalismo podiam superar qualquer barreira, seja ela imposta pelo inimigo ou por preconceitos internos. Sua marca estava gravada não apenas nas estatísticas de batalha, mas também na mente de aliados e adversários, redefinindo o que era possível para soldados negros no exército americano. Após os intensos combates na Batalha do Bulge, que se estenderam até o final de janeiro de 1945, o 761º Batalhão de Tanques não teve trégua. A unidade incansável continuou sua campanha ofensiva, avançando profundamente em território alemão. Em fevereiro, o batalhão participou da quebra da linha Siegfried, a robusta cadeia de fortificações defensivas alemãs que se estendia ao longo da fronteira ocidental da Alemanha. Esta foi uma das últimas grandes barreiras defensivas do Terceiro Reich, e sua violação exigiu coordenação e poder de fogo significativos. Os tanques M4 Sherman, do 760º
com seu apoio de infantaria, foram cruciais para perfurar essas defesas, abrindo caminho para o avanço das forças aliadas. A campanha prosseguiu com o 761º atravessando o rio Reno, uma operação logística e tática complexa que marcou um ponto de virada na invasão da Alemanha. Em seguida, o batalhão participou da limpeza da região do Vale do Ruhr, uma área industrial vital que abrigava importantes fábricas de armamentos e centros de produção alemães. Os combates nesta fase foram caracterizados por uma mistura de batalhas contra unidades alemãs em retirada e operações de limpeza contra focos de resistência isolados, muitas vezes compostos por tropas desesperadas e mal equipadas, mas ainda assim perigosas. O avanço do 761º prosseguiu em direção ao leste, através da Alemanha, até alcançar a Áustria. Em 5 de maio de 1945, apenas 3 dias antes da rendição incondicional da Alemanha, o batalhão realizou uma das ações mais simbólicas de sua campanha: a libertação do campo de concentração de Gunskirchen, um subcampo do complexo de Mauthausen. Ao chegar, os soldados do 761º encontraram milhares de prisioneiros famintos e doentes, uma visão chocante que expôs a brutalidade final do regime nazista. A libertação de Gunskirchen, uma das últimas a serem realizadas, ressaltou o propósito maior da guerra e o papel do 761º na derrota de uma ideologia baseada na supremacia racial. Eles haviam lutado sem parar, mantendo sua impecável reputação de eficácia em combate e disciplina até o último dia da guerra na Europa. O impacto duradouro do desempenho do 761º Batalhão de Tanques transcendeu os campos de batalha da Europa, reverberando nas políticas internas dos Estados Unidos. Seu heroísmo e eficácia em combate foram um fator crucial que acelerou a dessegregação do exército dos Ipúcido após-guerra. Por anos, a doutrina militar havia argumentado que soldados negros eram inadequados para o combate, especialmente em unidades blindadas, e que a segregação era necessária para manter a coesão e a moral. No entanto, o 761º Batalhão, juntamente com outras unidades de combate negras como os Tuskegee Airmen, provou de forma inquestionável que a cor da pele não definia a capacidade, a coragem ou o profissionalismo de um soldado. Os relatórios de campo, os elogios de comandantes como o General Patton e as centenas de condecorações individuais e unitárias acumuladas pelo 761º forneceram evidências concretas e irrefutáveis contra os argumentos racistas. Essas provas foram fundamentais para a decisão do presidente Harry S. Truman de emitir a Ordem Executiva 9981 em 26 de julho de 1948, que estabeleceu a política de igualdade de tratamento e oportunidades nas Forças Armadas dos Estados Unidos e, na prática, iniciou o processo de dessegregação militar. O desempenho do 761º demonstrou que a integração não apenas era possível, mas que resultava em um exército mais forte e eficaz. Sua história se tornou um precedente poderoso, mostrando que a discriminação racial era um obstáculo à eficiência militar e à justiça. A visão da performance do 761º mudou mentalidades em todos os níveis. Oficiais que inicialmente duvidaram de sua capacidade passaram a depender deles em situações críticas. Soldados brancos que lutaram ao lado dos Panteras Negras testemunharam sua bravura e competência, dissipando preconceitos pessoais. O General Patton, conhecido por sua exigência e por não poupar críticas, elogiou o batalhão, declarando que eles lutaram magnificamente e que ele não hesitaria em usá-los novamente. Tais testemunhos, vindos de figuras de autoridade e de companheiros de armas, foram mais persuasivos do que qualquer argumento teórico. Eles validaram a coragem e a capacidade dos soldados negros, não apenas como indivíduos, mas como uma força de combate coesa e letal. Para aqueles que no início da guerra os chamavam de inferiores, o silêncio caiu com o ruído das esteiras americanas avançando sem parar. Essa foi a resposta definitiva do 761º Batalhão de Tanques à propaganda nazista e aos preconceitos internos. Suas ações em combate falaram por si,
silenciando os céticos com a linguagem inegável do sucesso militar. O avanço contínuo de seus tanques, desde as praias da França até o coração da Alemanha e a Áustria, simbolizou não apenas a derrota de um inimigo, mas também a superação de barreiras raciais profundamente enraizadas. Eles não apenas venceram batalhas, eles venceram argumentos. O legado do 701º Batalhão de Tanques é, portanto, duplo. Eles são lembrados como heróis de guerra, cujo sacrifício e bravura foram essenciais para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Mas eles também são reconhecidos como pioneiros na luta por igualdade, cujo desempenho impecável abriu caminho para um exército e uma sociedade mais justos. O emblema da Pantera Negra, que inspirou confiança nos aliados e temor nos inimigos, permanece como um símbolo da coragem inabalável e da verdade que emerge do campo de batalha. O valor de um soldado é medido por suas ações, não pela cor de sua pele. O ruído de suas esteiras continua a ecoar, lembrando-nos de que a verdadeira força reside na unidade e na capacidade de superar qualquer obstáculo, interno ou externo.